Livinha, dentro da nóia. Agora eu falo, é tanta linha que eu misturo as linhas. Livinha. Irmãos, hoje nós estamos comemorando, a Páscoa. Apesar de que o cristão, eu falei ali agora mesmo e repito, o cristão comemora a Páscoa todo mês. Que é Páscoa? Lembrar da morte e ressurreição de Jesus. Então todo mês, nós quando vamos ceiar, nós fazemos isso. Lembramos e agradecemos a Ele por ter morrido e ressuscitado a nosso favor. E hoje é universal, A Índia, tem um amigo lá na Índia, e eles estão lá louvando louvores de Páscoa. Então é uma festa internacional, A Páscoa. Mas eu fiquei tão triste, Lívia. Os índios, alguns índios, um que está muito famoso aí na internet, o da aldeia, ele disse assim: não, essa festa para nós não tem significado nenhum, mas me deu uma tristeza tão grande. Me ajuda a orar por essa tribo. Eles não foram alcançados.
rosa, Senhor. Enquanto o Carlos vai vindo aqui para frente, nós vamos louvar o Senhor com mais uma harpa. Larissa, oportunidade de me louvar. Hoje o culto é de vocês. Não pode cantar a hora. Vamos cantar o hino oficial da campanha, quando nós passamos por aquela prova tão terrível. Quem lembra? Qual o número, pastor João? Deus enviou. E também é o hino oficial da Páscoa. Toda igreja acho que canta esse hino hoje. Somente a Assembleia. A Assembleia dos Católicos está cantando. Aleluia, porque ele glória a Deus. Ele vive. Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra perdoar
irmãos, hoje, né, nós estávamos esperando o irmão João e o irmão Sandra, eles não vieram, e já era 15 para as 8, a gente resolveu começar. Vamos ser gratos a Deus neste culto, agradecendo a Jesus por tudo que Ele passou por nós. Eu estava falando ali agora mesmo, Lívia, fiz uma livezinha, convidando o povo para estar na live ali. Aí eu disse assim, gente, o povo faz tudo errado. Eu não sei o que o povo apronta. A Santa Ceia, a maioria do povo da terra mudou a Santa Ceia. Porque Jesus, ele pegou o pão, tendo da graça, depois pegou o vinho. Aí fizeram uma mistureba lá e agora não é mais pão e vinho, agora mudou, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá. E a Páscoa? Mudaram também. Você já leu algum versículo falando sobre o coelho relacionado com a Páscoa? Já, Júnior? Alguém que já leu alguma vez falando em Êxodo, pega o coelho? Não. Então por que muda a verdade? Olha, gente, eu estou sendo dura aqui, mas eu estou sendo sincera. É uma indignação que eu tenho faz tempo, desde quando Deus clareou a minha mente, né? O que Ele usou? Qual o símbolo da Páscoa, biblicamente falando? Eu quero todo mundo falando bem alto, 2 e já. Cordeiro. Não, tá fraco, 2 e já. Cordeiro. É o cordeiro, né? Agora mesmo eu vi a minha filhinha do Zezé de Camargo, pintaram ela de coelhinha, ficou linda, uma coelhinha linda. Mas tomara que no ano que vem pinta ela de ovelhinha, porque a coisa tem que ser copiada do jeito que Jesus ensina, não ter adulteração. Isso se chama adulterar a palavra de Deus, né? Então assim, eu fico indignada. Eu espero que os nossos irmãos católicos recebam essa mensagem, os espíritas, você que professa uma fé aí, entenda isso. O símbolo da Páscoa é a nossa ovelhinha que era para ter vindo e não veio, né? Ali esqueceu o cordeiro, né? Mas vamos trazer durante a semana, deixar aqui no painel, tirar a foto para vocês verem. Então, como que é essa ovelha? Quem sabe alguma coisa? Que jeito que tinha que ser essa ovelha? Quem sabe alguma coisa? Sem mancha. Tinha que ser então clarinha, né? 1 ano. Se fosse de 2 anos, eu não servia. O que mais? As crianças estão fazendo ovelhinha lá para apresentar. Olha, depois eu quero ver, elas vão vir apresentar, né? Olha, tanto que é bom, um ensinamento verdadeiro. Nossas crianças estão lá na salinha, desenhando a ovelhinha, né? Vamos passar coisas verdadeiras, não superstições. O que mais que tinha que ser ovelhinha? João, que jeito que tinha que ser ovelhinha? 1 ano, sem mancha. Ela podia ser assim, ó. Não podia ter nenhuma lejume. Não podia ser aleijada, faltando mãozinha, faltando um dedinho, uma unha. Não, tinha que ser perfeita. Por que aquela ovelhinha simbolizava quem? Jesus. Vamos falar? Quem que aquela ovelhinha simbolizava? Jesus, que morreu na cruz. Ali aquela cruz, símbolo. Jesus não morreu na cruz? Morreu na cruz. Aquela ovelhinha, quando ela estava sendo imolada, representava o sofrimento de Jesus na cruz, né? Jesus, ele sofreu dores terríveis. Aí, se fosse para nós cumprir direitinho a Páscoa, nós hoje tínhamos que distribuir aqui jurubeba, giló, viu, Júlio? Se fosse para nós fazer do jeitinho que ensina a Bíblia, não era chocolate não, tinha que ser coisas amargas. Era amarga, nós tínhamos que distribuir aqui. Eu dava um caçinho de jurubeba para o Juninho, uma meia dúzia de giló para ali. Vai comer coisas amargas, horteroba, vai comer coisas amargas. Por quê? Para lembrar o quê? O sofrimento de Jesus. Vocês veem como o mundo ensina tudo diferente?
tem problema não, pode comer as outras. Mas vamos ensinar a história verdadeira dos nossos filhos. Né? Que Deus em Cristo nos abençoe. O que é agora? Eu falei? As irmãs louvando o Senhor. Com a Nayara. E logo após a Lívia. A Lívia. Então vai ser assim, agora as irmãs, depois a Lívia vai dar uma palavra sobre a Páscoa, em seguida o Carlos com a oportunidade, amém? Vem, Lívia, vem, Lívia. Trabalhar, minha irmã. Esse ainda não é alusivo à Páscoa, mas a gente preparou esse hino para cantar hoje. Chega o momento que o seu sofrimento vai ser derramado numa cruz. Sangue, fome e sede, perda, dano e medo fazem companhia pra Jesus. Os outros não se importam, Judas o traiu, Pedro nega tudo, ninguém seguiu. Ele está sozinho, vem pelo caminho, humilhado e só o meu Jesus. Mas ele vai e vem a minha cruz, sofrendo a morrer. Cada gota do seu sangue carmesí escrevi a minha história de perdão. Mas ele cai e o inferno estremece cada passo que dá. Todo o céu está em pé só pra respirar. Ele
E depois cantou outra. Eu anunciei, esse hino fala assim, e como fala, né? Da morte de Jesus, do sofrimento dele, né? Quem é agora? A Lívia. Oportunidade. Logo em seguida o Carlos. Carlos, agora vem mais pra frente aqui. Aleluia, paz do Senhor Jesus. Amém. Então, no domingo passado nós começamos a falar, nós falamos no livro de Êxodo, capítulo 12, sobre a instituição da Páscoa. Então, os irmãos devem se lembrar, né, como foi, a pastora acabou de comentar algo também aqui agora, que Deus mandou matar um cordeiro, tinha que pegar esse cordeiro, ele ficava 4 dias em observação. Não sei se os irmãos prestaram atenção nesse detalhe, que era no dia 10 daquele mês, né, Deus falou no dia 10, falou para Moisés e Arão que era para ele passar essas instruções para o povo ali no Egito. Então, no dia 10 daquele mês, era para pegar aquele cordeiro de 1 ano, poderia ser um cabrito também, né? Se não tivesse o cordeiro, poderia ser. E depois, no dia 14, é que eles deveriam matar esse cordeiro, né? Derramar o sangue, passar nos portais das casas onde eles iam comer o cordeiro, porque naquela noite, enquanto eles estivessem comendo o cordeiro, o anjo ia passar, o anjo da morte, e ali não haveria nenhum mal. Ele passou em todo lugar que passou por o Egito, todo primogênito, desde o homem até o animal, né? Até o cachorro, o boi, o primogênito morreu, porque era o que Deus, era a 10ª praga, né? Foi a última praga que Deus mandou para depois libertar o povo ali, tirar o povo ali do Egito. E juntamente com o cordeiro, né, já foi falado aqui essa noite, deveria comer com as ervas amargas e com o pão asmo, que é chamado na Bíblia, que é o pão sem fermento. Não poderia colocar fermento no pão. Por quê? Porque o fermento, irmãos, não sei se os irmãos já observaram isso, o fermento, ele incha a massa, ele leveda a massa. Então, o fermento representa o pecado ou coisas negativas. Então, por isso que o pão deveria ser sem o fermento, tá? E as ervas amargas já representando o sofrimento. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, que naquela época, né, Deus já estava anunciando a vinda do Messias, a vinda de Jesus o Salvador, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certa vez João Batista viu Jesus, João estava ali no Jordão batizando, ele viu Jesus passando e falou assim: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E aqui no livro de Mateus, agora vamos para o Novo Testamento, né? Nós citamos a história da instituição da Páscoa do Senhor. E ele falou assim, Deus falou que era para eles celebrar para sempre. Ali deveria ser um estatuto perpétuo, para sempre. E eles celebram até hoje. A pastora já citou isso aqui hoje. Os descendentes de Abraão, até os muçulmanos, sabia? Que eles comemoram a Páscoa. Mesmo os que não aceitaram Jesus, né, mas eles ainda comemoram a Páscoa, né, celebram esse cordeiro que morreu, que derramou sangue para salvar, para libertar eles ali do Egito. E Jesus, ele era judeu, né? Jesus em sua humanidade, ele sendo filho de Deus, 100% filho de Deus, também foi 100% homem aqui na terra. Viveu 33 anos e meio aqui nessa terra e ele foi 100% homem. Então ele, como ali, como filho de judeu, né, isso na sua humanidade aqui nessa terra, ele também cumpria as leis, cumpria os estatutos que Deus ordenara ao povo. E Jesus também queria comemorar a Páscoa com seus discípulos. Prestem atenção, vamos ler. Mateus capítulo 26. Está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas.
mas nós vamos ler alguns versículos do livro de Mateus, tá? Cada livro é tão interessante, porque cada livro traz um detalhe tão importante, tão interessante, sabe, sobre a Páscoa. Mas nós vamos ler hoje a partir do versículo 17, alguns versículos. No primeiro dia, não, aliás, é antes. No versículo 14. Não é isso também, não. Eu acho que eu falo. Não, é aqui mesmo. Versículo 17, tá? Capítulo 26, versículo 17. Diz assim: Mateus. No primeiro dia da festa dos pães assos, quer dizer, dos pães sem fermento, isso já era Páscoa, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Então Jesus respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizer: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebraremos a Páscoa, como celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 26 agora. Enquanto comiam, tá, eles ali, certamente eles prepararam o churrasco do cordeiro, porque a carne deveria ser assada, então era um churrasco do cordeiro. Não poderia ser cozido, teria que ser assado. Então, certamente eles prepararam ali o cordeiro, prepararam o pão sem fermento, e havia também vinho, um suco de uva, mais propriamente dito, porque não era um vinho tipo o que existe hoje, mas tipo um suco de uva mesmo, né, que era o vinho na época que eles tomavam. Então tudo isso acompanhado. Aqui não fala que havia as ervas amargas, mas certamente tinha, porque era o que Deus tinha determinado. Né? Não, eu não encontrei nenhuma referência, mas eu creio que tinha, porque se Deus determinou para eles comer com ervas amargas, então certamente tinha. É porque na verdade aqui vamos observar que o mais importante aqui foi o pão e o vinho. Não foi nem mais a carne do cordeiro, como o cordeiro estava presente, ele ainda não tinha sido morto, né? Mas olha só, então agora no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aqui foi à noite, foi a última refeição que o Senhor fez. É chamada também da última ceia, né? Porque na verdade a ceia é um jantar, né? Um jantar. Então ali ele fez essa refeição com seus 12 discípulos e passou algumas instruções para eles ali também. Nós não lemos, mas ele falou sobre o traidor, quem ia, né? Depois vocês leem, porque são muitos detalhes e muita coisa, e nós queremos agora falar mais sobre a Páscoa. Então, Jesus estava ali com seus discípulos comemorando a Páscoa, porque era a semana da Páscoa ali, tá? Estavam nos dias da Páscoa, então ele estava celebrando a Páscoa junto com seus discípulos. E Deus, em sua presciência, em sua sabedoria, como Deus é tão maravilhoso, que já instituiu a morte, não sei como fala a palavra, né? Já idealizou a morte e a ressurreição do Senhor Jesus justamente na Páscoa, porque Jesus é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus. Então aí, depois
Depois do Jardim das Oliveiras, eles foram para o Getsemane. Nós não vamos ler todos os versículos, porque são muitos versículos. Os irmãos depois podem ler e buscar mais detalhes. Mas então aí o que aconteceu? Aí Jesus foi orar, Jesus sentiu muita tristeza, chamou os discípulos para orar, mas os discípulos estavam com sono. Lembra desse detalhe, né? São muitos detalhes aqui para a gente aprender muita coisa. Nessas pequeninas coisas que a gente vê, né? Mas nós não vamos falar muito sobre isso. Mas a questão é que Jesus, ali era como se ele estivesse comendo, já começando a comer as ervas amargas, que ele já sentiu muita amargura. Os estudiosos, né, a medicina, diz que Jesus entrou numa depressão tão grande, que por isso ele suou sangue. E foi uma depressão muito forte, que ninguém queria passar por isso, né? Acho que ser humano nenhum passou por isso, só Jesus mesmo, a ponto de suar sangue, porque ele sabia o peso que seria ele ir para aquela cruz, não só do sofrimento de sua carne, mas o sofrimento espiritual, porque ali ele carregou o pecado de toda a humanidade, tanto da humanidade passada, da presente naquela época e da vindoura, né, do que nós, né, agora, e também de outros que ainda virão até que o Senhor venha. Ele carregou ali todos os pecados, ele levou sobre si o madeiro, como diz a palavra, para que ele levou sobre si os pecados, ali no madeiro, ali crucificado. Então depois que ali, né, que Jesus, enquanto ele estava ali naquela aflição, estava ali no Getsemane, e aí vocês lembram dos detalhes, que foi quando veio aqueles homens, né, uma turma de homens ali, soldados, e ali eles prenderam Jesus, como se Jesus fosse um criminoso. E naquela época, os romanos, que eram os romanos que dominavam ali em Jerusalém, em Israel, então naquela época, eles penduravam no madeiro, né, numa cruz de madeira, pregavam um criminoso, né, ali na cruz, até a morte. E assim eles levaram Jesus como um criminoso. Jesus, não tendo nenhum pecado, ele foi 100% homem aqui neste mundo, ele viveu, ele passou de tudo que vocês imaginarem, eu creio que ele passou. Tudo que a gente passa, sabe, dor de cabeça, sei lá o que for, sabe, a menor dor até a maior dor, eu acredito que deu o que Jesus passou, porque ele precisava passar por esse processo de humanidade aqui nesse mundo. E então ele foi levado como um criminoso e foi examinado. Eu ganho muito com essa lição, porque o cordeiro, ele tinha que ficar 4 dias sendo examinado. Jesus não chegou a ficar 4 dias sendo examinado, né? Mas ele foi examinado. Eles ficaram questionando, perguntando, insistindo, querendo achar algum defeito nele, né? Como se ele estivesse olhando aquele cordeiro lá no Egito, na época que Deus instituiu a Páscoa, olhando para ver se ele, né? Vamos ver se não tem nenhuma, está faltando uma unha, está faltando um dentinho, está com a perninha torta, né? Assim. Então, mas ali eles examinaram Jesus procurando defeito nele, procurando pecado, mas eles não encontraram. Eles não encontraram. Vocês podem observar os detalhes que próprio Pilatos, o que ele falou? Ele lavou as mãos e falou: eu não encontro nada deste homem que eu possa condenar. Mas, e na época da Páscoa, eles costumavam soltar um criminoso que estava condenado para ser crucificado. E aí, ele queria até que Barrabás fosse solto, não é isso? Então eles falaram: nós vamos, né, que fosse continuar preso em que Jesus que fosse solto, mas não. Aí o povo, os que eram contra Jesus, que começou a gritar para soltar Barrabás, que realmente era um criminoso de verdade, né? E prenderam Jesus. Tá
Tá, e aí a gente fica, às vezes fica triste com isso, né? Mas, na verdade, tudo isso estava proposto por Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos como nos chegar a Deus. E é justamente porque Jesus morreu é que nós podemos nos chegar a Ele. Mas o mais lindo de toda essa história, que é maravilhoso, é que Jesus não ficou na morte, Ele ressuscitou. Ali mandaram colocar ele levaram ele, né, aquele homem, né, o José, que era o José de Arimateia, que era um homem muito rico, influente. Ele comprou uns lençóis de linho, embrulharam Jesus e levou ele para o túmulo, um túmulo cavado numa rocha, e ainda eles mandaram colocar uma pedra muito grande, porque eles falaram assim, e ainda os guardas vigiando lá, com medo dos discípulos lá, e roubaram o corpo de Jesus, né? Então, mas nem isso segurou. Nem isso, a morte não pôde detê-lo ali naquele túmulo, né? E a pedra rolou, né? Um anjo do Senhor foi lá e tirou aquela grande pedra e Jesus saiu vivo daquele túmulo. E quando as mulheres foram lá, elas tinham o costume de levar perfumes, né? Bálsamo para passar num defunto, né? Uma pessoa que morria. E aí foram duas mulheres, Maria Madalena e outra Maria. Foram até o túmulo, chegando lá, o túmulo estava aberto, a pedra não estava lá mais. E elas ficaram apavoradas, assustadas, né? E sem entender o que tinha acontecido. E daí a palavra fala assim, que tinha um jovem vestido de branco ali e falou para eles: eu não sei o certo, porque há várias teorias, se era o anjo do Senhor ou se era o próprio Jesus, né, o Senhor, que estava ali. Falou assim: vocês estão procurando Jesus? Falou para eles: vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou, aleluia, né? Ele ressuscitou. Elas ficaram muito apavoradas, muito mesmo. Ele falou assim: vai contar para os discípulos. Só que elas não contaram, elas ficaram com medo. Vocês já observaram esse detalhe? Eu observei quando eu estava lendo muito essa palavra, essa semana, esses dias, eu falei assim: esse detalhe é muito interessante, porque elas não contaram para os discípulos, elas ficaram com medo e elas não contaram. Vocês já observaram isso, não? Elas não contaram, ficaram com muito medo. Daí, mas depois Jesus apareceu para os discípulos, né? Foi aparecendo para os discípulos e apareceu também para aquelas mulheres. E aí todos creram que Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, Páscoa é Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, assim diz na palavra. Mas ele foi morto e ele ressuscitou, ele vive, é o Cordeiro que ressuscitou como um leão, né? E esse Cordeiro como um leão é para nos dar vida e vida eterna. Aleluia. Quando Jesus falou para os discípulos comer, para se lembrar como o pão, porque lá no livro de João, capítulo 6, ele falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o pão não é para ser observado, o pão Jesus, né? Quando você coloca o pão na sua mesa, você não fica olhando nele, fica só falando assim: esse pão é tão bonito, deve ser gostoso, mas não prova. Se não provar, você não sabe que sabor, não é isso? Então Jesus é assim também. Jesus é um pão vivo. Então você não vai apenas ficar olhando, né? A palavra de Deus representa o Senhor Jesus, porque aqui tem tudo que a gente precisa ouvir, que a gente precisa para a nossa vida. Agora, se você ficar só olhando, às vezes tem gente que abre a Bíblia ali no Salmo 91 ou no Salmo 23 e assim vai, esses salmos mais específicos, assim, né? Mais populares, e apenas abre e deixa ali. Não tem valor nenhum, irmãos. Não tem. A palavra de Deus só tem valor quando nós lemos, nós comemos, porque é o próprio Senhor. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta vive eternamente, porque ele vive
Prenderam sobre a Páscoa. Eu vi um vídeo de pessoas se cortando na ponta daquele chicote. Tem ossos pontiagudos, tem carne de vidro. As pessoas se cortando, subindo numa serra muito alta assim, subindo, carregando cruz, se batendo. Gente, que sacrifício de povo! Pois se Jesus já sofreu tudo isso por nós, são pessoas que pecaram muito e sentem o peso do pecado nas costas. Gente, o pecado se perdoa numa oração. E tem gente que acha que tem que fazer penitência para ser salvo. Não, existe a palavrinha. O que aconteceu com o ladrão da cruz? Senhor, estava lá preso. Jesus, inocentemente, o ladrão da cruz, porque era ladrão, roubava. O povo chama de bom ladrão, mas não existe bom ladrão. Todo ladrão é ruim. Ele pega o que não é dele, né? Aí ele só falou assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu para ele: hoje estarás comigo no paraíso, né? Então assim, o perdão do pecado, irmão, só da pessoa pensar assim: gente, eu tenho que pedir perdão para Deus. Só se pensar que você tem que pedir perdão, Deus já te perdoa. Mas lógico que tem que pedir. Mas assim, o coração de Jesus está tão pronto para perdoar. Ele sofreu tanto para isso. Ele sofreu para isso. Ele sabia que onde nós íamos cair, ele sabia onde nós íamos fracassar, então ele já preparou um plano perfeito. Eu falo isso o tempo todo. Aquela hora que o pessoal estava pondo sangue nos umbrais da porta, quem que ia passar, Lívia? Anjo da morte. Anjo da morte. Esse anjo passa hoje em dia também. Quantos passos de morte Jesus coloca na nossa vida? Esse anjo está passando aí, irmãos. E triste quando passa uma pessoa que está sem perdão, que não deu tempo de pedir perdão, né? Mas quem passa esse sangue de Cristo nos umbrais da porta do coração, da porta da mente, da porta da alma, né? Da porta do corpo, está salvo, está livre do jugo do pecado, né? Então vamos hoje aproveitar a graça. A porta da graça está aberta. Vamos aproveitar. A Lívia falou uma coisa aqui que eu queria pegar um gancho rapidinho. Tem as crianças para cantar, nós temos 30 minutos. Eu vou deixar o Carlos para fazer o final, mas vai orar e terminar, viu, Carlos? As criancinhas vão cantar. Ela disse que a ceia era um jantar. Vocês sabiam disso? Que a ceia que Jesus realizou com os discípulos era jantar. Tanto é que lá em Corinto, uns levavam muita comida, os pobres levavam pouco. Aí aquilo ali foi o quê? Não, vamos mudar isso aí. Agora estavam indisciplinados. O pai da Bíblia comentou sobre isso. Uns traziam pernil de porco, mas esse porco eu não concordo. É porque eu gosto de pernil de porco. Se eu tivesse lá capaz de ir de camuflar, cara, muito bacana. Então, assim, os carnes de carneiro, assado, estava tudo ali, né? Mas os pobrezinhos eram uma bolinha, era um bombinho, né? Irmãos, que há tempos que tem isso aí, né? Essa diferença social. Aí o que Paulo fez? Eu não sei o que ele fez. Chamou a atenção deles, falou que eles precisavam ter ordem, né? Vocês ajudam não para melhor, mas sim para pior. Naquela parte, aí foi que Paulo colocou ordem e aí fez a Santa Ceia desse jeito, né? Agora, sobre a palavrinha que eu falei aqui, que pão é pão e vinho é vinho. Isso, olha aí que carinho que tá lembrando. Diz que uns chegavam já estavam comendo e já embebedava, né? Com vinho lá, porque o povo era terrível, viu? E aí esse Paulo falou: não, esperar eles pelos outros. Esperamos pelos outros. Por isso, irmão, pelo amor de Deus, na Santa Ceia, vamos morar aqui, né? Vamos esperar, vamos falar já. Aí vocês podem. Eu gosto de pegar o pão e o vinho junto. Eu lembrei do Tigeral. O Tigeral gostava de fazer isso. Ele falava: irmãos, pega o pão e o vinho, e aí nós vamos tomar e comer juntos.
irmãos enfermeiros, né? Lá tinha uma igreja que a gente era pastor, que as irmãs fabricavam pão. Coisa mais linda do mundo, vinha com pão. Irmãos, então, esse aí que eu queria falar. E quando ela falou assim que Jesus sentiu tanta dor, morava um irmão aqui no fundo da igreja, daqueles bem simplesinho, nem ele sabia. E um dia ele estava muito feliz aqui na Santa Ceia, e glorificando a Deus, e chorando, e falando, pregar sobre a Santa Ceia. Esse homem ficou emocionado e foi embora para a casa dele e falou assim: Jesus, eu queria sentir pelo menos um pouquinho da dor que o Senhor sentiu lá na cruz do Calvário. Irmãos, foi madrugada, e o irmão mandou ir atrás do meu pai para levar ele para o hospital. Deu uma dor nele tão grande, irmão. E eles suados. Deu tudo de ruim, deu dor e tudo nele doeu. Teve que levar o irmão, aí ele pegou e contou para o meu pai, falou assim: irmão, eu acho que eu pedi Jesus. Irmão, eu acho que eu pedi Jesus para sentir um pouquinho da dor dele. Irmão, você não fez isso, filho, irmão. Irmão, pede Jesus aí. Irmão, retira essa palavra aí, retirou a palavra, Jesus curou ele na hora. Mas se ele me conta para o meu pai que era isso, você lembra disso, irmão Cleide? Você lembra de contar, né? Irmão, eu acho que foi o meu Joãozinho. Ele é aquele mesmo que falou assim: ó, irmãos, o casal que nunca brigou na terra tem um queijo lá no céu, o casal que nunca brigou vai partir esse queijo. Ele disse que o queijo está inteiro lá. Ele era um mineiro muito engraçado. Esse que falou foi o Carlos. Ah, é? Não, do queijo? É o irmão Joãozinho. Vamos então chamar as crianças, irmão, para cantar rapidinho. O Carlos é que pediu a gente que disse de tudo. Eu sei que foi uma luta, meu Deus do céu. Quase por uma hora. Que hora? Gente, a gente faz umas orações doidas mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala. As crianças louvam o Senhor. Pode vir. Quem que vai cantar com elas, Nayara? Você? Foi. Feliz Páscoa para você. O que vocês vão cantar? Nós duas estamos variadas hoje, não? Olha lá, nós duas é de preto. E olha que nós não combinou, né? O que vocês vão cantar, queridas? Vem cá, Jesus! Vem cá, tia! Vem fazer parte aqui do conjuntinho. Ajuda aqui, não sabe o que ele vai cantar. O que vocês estão cantando? Você sabe o que ele... Você sabe?
andando, acho que eu ia com a Lívia. E logo após o cargo, ele vai trazer uma palavra e vai estar orando para o final, término do culto. Agradeço os irmãos que vieram, não deixou nós aqui sozinhos. André, vem para nós. Esse você sabe. Lívia. E não, você tem que lá de cá, não. Vamos aproveitar. Quero agradecer a Lívia, que fez a ornamentação. Olha, você vê que lindo, olha lá, dá uma olhada. Ficou lindo, né? As mãozinhas da Lívia. Lívia Braz. Eu acho que esse carinho, irmão, é muito bom. Eu queria convidar os irmãos também para cantar com a gente. Mandei o link para no WhatsApp, no grupo de vocês. Ei, irmãos, vocês pessoas que vocês vêm participar, vem, irmão João, senta, fica aqui atrás, os homens ficam aqui, ó. Carlos, vem, João, vem. Júlio, vem, Júlio, me dá essa honra. Vamos agradecer a Jesus pela vida que nos deu, ó. O Senhor está dando essa oportunidade para vocês, ó. Não rejeita. Vem, irmão João Batista, Carlos, vem ajudar nós a Eu cantar. lembrei uma coisa que mais eu Eu coloquei o hino no grupo de vocês. A Nayara também, vem ajudar nós. na época aqui. Esse hino é muito bonito. Você é meu caderno de hino, vem cá. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração.
Eu me lembro a Wanda, que tinha uma mulher que ela bebia muito. Cara, pode ficar aqui, que agora é você. E um dia ela chegou com a garrafa de pinga dentro da igreja. Eu vim descobrir isso depois que acabou o culto, que nós foi ver, ela esqueceu a garrafa de pinga debaixo do banco lá atrás. E ela chegou com essa garrafa de pinga e falou assim: Dona Lourdes, eu quero contar uma vez. A minha mãe falou: ah, pronto, né? Viu que ela estava muito bêbada. Dona Lourdes, não deixa eu ir embora sem contar essa benção, não. A minha mãe falou assim: dá uma oportunidade para ela. Eu seguro o microfone, tá bom? Tá bom. Aí minha mãe segurou o microfone e falou: Dona Lourdes, eu tinha um câncer aqui na perna, entrava bicho, saía bicho. Entrava e saía bicho. E um dia a senhora falou comigo: você crê que Jesus te cura, Wanda? Creio. Aí minha mãe orou por ela, irmãos, dizendo a ela que naquela mesma semana a ferida fechou, os bichos foram embora e ela ficou curada daquele câncer. Era câncer. Ela disse que era câncer, o médico falou para ela: você não tem cura. Sim, né? E aí, quando foram orar por ela, você estava nesse dia, irmão? Contaram para você, né? Aí terminou o grupo, chamaram ela de irmão do céu, mas tinha demônio nela. Ela já começou a derrubar os bancos lá atrás. Os irmãos trouxeram ela e orou. Ela ficou liberta muito tempo. Muito tempo. Depois ela fracassou novamente e a Wanda sumiu. Nunca mais eu vi, não sei cadê, né? Não sei se ainda está viva ou não. Mas que Deus faz. Mesmo. Amém, Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. É os grandes feitos do Senhor. Eu preciso de contar também com o das agulhas. Como é que chama? O das agulhas? Wilson. Se vocês verem, o filho da mais velha, fala para ela: pastora Tânia quer conversar com você urgente. É porque tem gente aqui em Guaraná que fala que eu estou mentindo. Eu falei: eu tenho radiografia lá em casa, né? Mas eu quero encontrar com ele, para ele contar o testemunho dele, né? Porque esses novos que chegou para cá não acredita. Ele engoliu 27 agulhas. 27 agulhas de mão e de agulha de costurar. Foi lá na sala do meu pai que Jesus libertou ele. A mãe, a família, eu falo isso aqui sem medo. Falo até para eles. Queria, como é que fala? Processar minha mãe, porque minha mãe falou: não vá fazer cirurgia no São Paulo. Está tudo marcado, você ganhou cirurgia. Se você for, você vai voltar no caixão. E a minha mãe, Deus usava profundamente ela, né? Perfeitamente. Aí, temou, ele não temou, foi embora para a casa dele. A mãe já partiu para a eternidade. A família, muitos já foram, minha mãe já foi, meu pai já foi, e ele está aí vivinho, 27 agulhas dentro do corpo. Encontrei com um rapaz que fez radiografia e falou assim: a senhora não está contando direito. Fui contar para ele, eu não sabia que ele era enfermeiro, ali do pronto-socorro. Aí ele falou assim: não, a senhora não está contando direito, não. As agulhas, uma por uma, tem uma auréola branca em cada uma. Sabe o que significa essa auréola? O poder de Deus em cada agulha, que não deixa fazer mal. Teve gente que já entrou uma agulha só no corpo e morreu. Entrou na corrente sanguínea e morreu. Isso tem quantos anos, mano? Uns 20? Né? Tem já um bocadinho de ano e ele está vivo, santo e perfeito. Né? Eu só quando conto com ele. Mas nós vamos trazer aqui, se Deus quiser. Vamos orar? Nós vamos cantar? Quero cantar? Irmãos, vamos todo mundo em pé, ficar em pé, vamos cantar. Eu suscitou porque eu preciso ir. Vem, irmãos, me dão licença, vai ser o último. Irmãos, eu estou com um tio na UTI. Hoje eu tive uma notícia muito boa. A pressão dele estava muito baixa, não subia de jeito nenhum. E hoje me disseram que a pressão dele está 12/7. Fiquei muito feliz. Eu estou crendo no milagre. Eu estou crendo que eu vou ver meu tio com o olhinho aberto. Ele vai vir aqui na igreja testemunhar. Me ajude em oração. Ele chama Silvio da Mata. É obreiro da casa dos Pecoia, é levita, é músico. Tá? Me ajude em oração. Ressuscitou.
doce, foi doloroso. Foi por mim, por você e por nós tudo. Agradeço pela oportunidade. Você resolvi da pastorinha essa mensagem, não, né? Caso a oportunidade, se ele dá hora para nós também, depois que você terminar de trazer o recado, você já pode orar. Agradeço a todos aqui. A nossa live hoje está de vento e pouco. Que isso! Mas tem gente. Eu quero mandar um alô para a Eliane. A Eliane já foi levida dessa casa de oração aqui. A Eliane, hoje ela mora em Rumas, não sei. Um grande abraço a você e todos que estão aí na live, tá? Obrigada pela preferência. Aleluia. Cumprimento a igreja para o Pai Senhor. A paz do Senhor. Então, a hora já está. Vamos orar, né, para terminar. Vamos colocar de pé, vamos estar orando neste momento. Irmãos, se você tem uma oferta para trazer para a casa de Deus, nós temos despesa para pagar, água e luz, zelador, né? Eu estou acudindo ao zelador e pagando com o meu salário. O meu salário eu tiro e não reclamo. Mas eu estou falando isso aqui porque precisa da gente reunir mais na casa de Deus e tirar a oferta. O trabalho sem a oferta não vai para frente. Aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus de poder, Deus de mistério, Pai, neste momento nós te louvamos e te agradecemos por essa noite que nós encontramos aqui na tua casa, para junto louvar e bendizer o teu santo nome. Abençoe a cada um que adentrou aqui nessa noite, Pai, que precisa do milagre, que precisa de calabassulhando e coubianaia, de algo para a tua vida, Pai. Nós te pedimos, abençoe a cada um, entrega a bênção e a vitória do alto céu, nos dá uma noite de paz, uma semana abençoada para cada um que adentrou aqui nessa noite, Pai. Que nós podemos estar a cada dia na tua presença, louvando e bendizendo o teu santo nome, Pai. Repreende todo mal, todo decalabasculhando e coubianaia. Pai, que o Senhor venha a mim, bota para os teus filhos, para que a tua igreja possa receber. Alabasculhando e coubianaia, tira todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo, Pai, que tem impedido. Deus de poder, Deus de mistério, vai confirmando a bênção e a vitória do alto céu. Deus de mistério, anda em coubianaia, vai quebrando todas embaladas, todas correntes, todo impedimento. É o que nós te pedimos, Pai. Dai conta para nós prosseguir, dai conta para a tua igreja, lavasculhando em coubianaia, na face da terra. Deus de poder, Deus de mistério, confirma a bênção e a vitória para o teu povo. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. É o que nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que só o Senhor é que nos pode nos dar vitória, dar milagre. Rebasculhando e coubianaia, a tua palavra diz que é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos perdoa. Então é por isso que nós confiamos em ti, é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que tudo depende de ti, a nossa vida está nas tuas mãos. Então nós somos gratos a ti, Pai. É por isso que nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. É porque nós não temos outro Deus além de ti. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o
lá de Nerópolis. Senhor Jesus, visita o Silvio, opera um milagre nos rins, no pulmão, no coração. Jesus, a tua igreja te adorou e agora está precisando desse milagre. Visita o Silvio da Mata, lá naquele hospital, entubado. Senhor, que ele arranque aquela intubação e que ele volte a respirar normalmente, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o milagre chegar, você vai fazer parte dessa oração que você orou. Amém? Deus em Cristo abençoe. As bênçãos apostólicas, professor João. Ah, vem cá. Hoje eles estão fazendo 9 anos de casado. Quantos sacos de sal já foi? Eu gosto bastante, né? E já, cara. De cá, ó. Vem aqui onde eu tô, vem cá. Vem aqui. Não, eu tô querendo aproveitar aqui. Vem aqui, moça. Vamos orar, Dona Tereza? Oremos, igreja. Poderoso Deus, nós pedimos a tua proteção sobre este casal, Senhor. A Larissa e o Carlos. Guarda e protege, Senhor Jesus. Que muitos anos de vida eles possam ter para viver juntos. Eles ainda não conhecem a glória deles, Senhor Jesus querido. Nós precisamos, Senhor Jesus amado, de ver, Senhor Jesus amado, teu sangue poderoso. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos a tua proteção. Abençoe este casal, Senhor Jesus amado. Depois de 8 anos, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Dá por completo essa vida. Em nome do Senhor Jesus. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Carlos da Larissa! Viva! 9 anos de casado, não é brinquedo, não. Chegando 8, 19. Que Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, junto à consolação do Espírito Santo, que seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Até a próxima. Deus abençoe a todos que vieram. A Lídia teve que sair para pegar os pais, viu? Obrigada a todos que ficaram até agora. Rodrigo, meu fiote, Santa Terezinha de Goiás. Rodrigo, beijão da mamãe pra tu, tá? A Eliane, minha amiga. Quanto tempo, saudade. Eu é que tô com saudade de você, Eliane Siqueira. Uma das melhores guitarristas que eu já conheci. Grande abraço, Jesus te ama, eu também. Rosilene, a Rosilene do irmão Pedro, quem lembra dela? Do irmão Pedro, Rosilene, irmã da Rosa. Oi, Rosilene. Aí, esse aqui é meu primo, essa aqui é minha prima, aí ajudando nós. Isso aqui é a Pimpolha, a coisa mais linda do mundo. Pastorinha, levita e agora musicista também. Gente, um beijo, tá? Deus abençoe. Um beijo, oi. Mesmo? Não, tem que dar um cheiro nelas. Obrigado, meu Deus. Chamaram ele para Graças. Oi, irmão João, Deus é fiel, hein? Usar quem para te trazer na casa de Deus, hein? Glória a Deus. Cadê elas? Vou lá.
Deixa a tia ver vocês, meu amor. Coisa mais linda. Faz sempre Olha assim. aqui, Tânia, que cabelo, olha aqui. Faz sempre assim. Chama o vovô. Fala, vovô, vamos embora pra igreja, vovô. Tânia. Tá bom? Pega aqui, cabedeira. Vai. Gente, que cabelo. Macio. Glória a Deus, aleluia. Pode deixar grandão mesmo. Com Deus, nós vamos. Amém, com Deus. Boa semana. Cadê minhas netas? Oi. A Lili esqueceu a ovelhinha. Puxa a orelha dela, né? O quê? Ela, eu falei pra sua mãe. Cadê vocês? Minha neta. Minha neta de coração, tá? De coração. Só de coração. Porque de sangue ainda não, né? De coração. Vou fazer um transplante. Pois é. Beijo, gente, com Deus. Foi maravilhoso. Ai, aleluia. Estou indo embora tão feliz. Muito feliz.